Olá, o RSN TV começa agora mais uma entrevista que você assiste ao vivo pela nossa página no Facebook e em seguida pelo canal RSN TV no nosso portal. Bom fim de semana chegando e o nosso entrevistado de hoje é o prefeito César Silvestre Filho, prefeito dos 200 anos de Guarapuava, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma honra, né, Cris, ser prefeito da cidade nos 200 anos dela. É um privilégio. Guarapuava é uma cidade que tem uma história rica, bonita, uma história marcada por conquista, por luta, por resistência, né? Participou com protagonismo de toda a formação do nosso estado, da colonização do nosso território. Guarapuava foi um grande celeiro todo ao longo do século passado, esse protagonismo muito grande. E é um diferencial, porque a grande parte das cidades paranaenses, a grande maioria, são cidades que inclusive são desmembradas de Guarapuava, filhas de Guarapuava, cidades de 50, 40, 60 anos. Né? Nós temos 2 séculos de história, então realmente é muito gostoso ser prefeito de uma cidade como Guarapuava, com toda essa riqueza que ela tem, e numa data que é um marco. Eu confesso, Cris, que quando a gente começou a pensar sobre 200 anos, eu tinha que ter o cuidado de não repetir o mesmo que aconteceu há 10 anos atrás com os 200 anos que foi celebrada da chegada das missões colonizadoras. E fazer disso algo diferente. Então, o que a gente pensou? É celebrar os 200 anos da formação do que resultou hoje na cidade, da formação da freguesia da Nossa Senhora do Belém, mas ao mesmo tempo também fazer disso um marco para o futuro. Né? Os 200 anos seja um portal de um novo tempo, de uma nova era, e que é verdadeiro, né, Cris, com o momento que a cidade passa. Só quem não vive em Guarapuava ou vive com preconceitos é que não enxerga. Quem não quer, né, se nega a enxergar que Guarapuava vive um momento diferenciado na história recente da cidade. Então, é realmente incorporar isso nesse espírito, né? Esse novo momento, essa nova fase é um portal de transição de 200 anos para trás, para início de um novo tempo, de uma cidade que hoje se consolida como uma grande cidade do estado, em termos de infraestrutura, de equipamentos públicos, de ensino, focada hoje em inovação, em tecnologia. O empreendedorismo está muito latente também. Né? Latente, a forma de se empreender mudou. Né? Quem vive em Guarapuava sabe, hoje os empreendimentos mais novos, hoje, eles têm um olhar diferente, arquitetura mais acurada, toques de modernidade, mudou a forma de se empreender aqui. As pessoas estão se preocupando mais com impactar, em ser referência, em ser excelência. É um sentimento muito comum, pode perceber nos últimos empreendimentos que saiu aqui, que tem essa marca. Eu acho que o que é bacana, prefeito, é que como a gente está em contato assim diariamente com o cotidiano da cidade, o que se percebe é que o guarapuavano incorporou esse discurso de tecnologia e inovação também. Então muda também uma cultura. Isso é interessante, né, Cris? Porque se ficar repetindo, né, isso incorpora como mantra. Ninguém mais quer ser igual aos outros ou aceita ser pior do que as outras cidades. Eu percebo, o sujeito lança um empreendimento em Guarapuava e ele já bate no peito e quer dizer, eu quero que aqui seja o mais moderno, seja o melhor, né, do estado. O cara não está mais aceitando que só perde para Curitiba. Não, não vou perder para lugar nenhum. Sim. Então isso é muito bom. Se impondo, né? Esse clima até de competitividade, isso é importante. Então esse espírito, eu acho que ele está incorporado nesse período novo. E esses 200 anos, na minha visão, é um portal de transição do que nos trouxe até aqui com toda a sua riqueza, mas de onde a gente pode chegar daqui para frente. Então é por isso que na programação dos 200 anos a gente faz referências ao passado, mas faz compromissos com o futuro, acenos do que é que a gente pretende e espera para frente. Eu particularmente vejo muito claramente essa transição, fico feliz de estar preparando esse ambiente. Eu já me enxergo com o pé fora da prefeitura, só tenho mais um ano de trabalho. A gente sabe que no tempo do poder público, um ano não é nada. Né? Então agora é hora de consolidar o trabalho que está sendo feito, né, e já preparando daqui para frente. Mas
com o compromisso de deixar as coisas alinhadas para que ela não perca esse ritmo, né? Que Guarapuava continue olhando. Por exemplo, nós estamos falando esse ano do Instituto do Câncer, que é um centro de tecnologia e pesquisa de alta tecnologia, mas é altíssima tecnologia. O equipamento de mapeamento genético que nós vamos ter aqui em Guarapuava, no Brasil só tem mais outro, no Brasil inteiro, um equipamento que é ponta no mundo, né, para fazer a pesquisa de genoma. A pesquisa de genoma é o centro da inovação na pesquisa de câncer em qualquer lugar do mundo. Então, nós vamos ter o nosso Hospital do Câncer ligado diretamente ao Instituto de Pesquisa, que já tem parcerias com a USP de Ribeirão Preto, com a Escola de Medicina da USP de São Paulo, com a Universidade de Illinois. Quer dizer, ela já nasce altamente capacitada também em recursos humanos para ter pesquisa que realmente faça a diferença. Isso não se falava em Guarapuava há tempo atrás, parecia que era algo intangível. Nós falamos hoje de um centro de inovação tecnológica que está em curso, sendo viabilizado, que está hoje já em contato com parcerias de startups, formalizando entendimentos, que também desenvolvem projetos de pesquisa de impacto global. Não é só startup fazer um aplicativo moderninho. Estamos falando diretamente com pessoas que estão no Vale do Silício, estamos em contato direto com a única unicórnio do sul do Brasil, que é a Ibanks, para criar uma solução de pagamentos para estruturas públicas, mas que vai ter um vínculo e um centro de excelência aqui. Nós estamos falando de uma empresa de alta tecnologia na fabricação de implantes da área de saúde, para se instalar aqui em Guarapuava e fazer toda a área de desenvolvimento e pesquisa aqui, além da parte de produção. Isso que eu estou falando já são coisas sólidas. Você sabe que eu não gosto muito de anunciar, porque o tempo me mostrou que gera expectativa. Eu só estou tendo hoje aqui a tranquilidade de falar, porque são coisas que já estão há algum tempo tratando e estão muito bem encaminhadas. Nós não estávamos nesse roteiro há pouco tempo. Nós estamos falando de desenvolvimento de soluções, estamos falando de coisas realmente inovadoras. Então, essa é a Guarapuava que começa na segunda fase. Eu diria para você que nos 7 anos iniciais do nosso mandato, o objetivo era elevar a Guarapuava de patamar. Era chegar onde já estava, Londrina, Cascavel, Maringá. Nós chegamos. Não em tamanho de população, talvez ainda em riqueza, em distribuição de renda da população, em PIB, receita, porque nós ainda estamos abaixo. Mas em termos de estrutura da cidade, nós chegamos. Me diga uma coisa que essas cidades têm que nós não temos. Com a inauguração do nosso aeroporto, com o nosso voo comercial, que já estamos aquecendo as turbinas. Já com o motor ligado. Diga-se de passagem, há de se concordar que era só o que faltava. Com a inauguração do avião, do aeroporto, nós chegamos no mesmo patamar que está Cascavel, que está Foz. Então tem. Aonde que a gente vai? Por isso que eu falo que a gente não pode parar. Chegar nesse patamar é uma obrigação para nos nivelar. Mas nós já estamos apontando na frente. E aí, Cris, nós estamos na frente dessas cidades. O Instituto do Câncer que nós estamos fazendo aqui, o Centro de Inovação que nós estamos criando aqui, não há em outros lugares do estado. Não com esse foco, não com a construção dessas parcerias que vai nos permitir já sair na frente, porque pesquisa não é só equipamento e gente. Sim, principalmente. Outros podem até ter gente, mas não tem a estrutura. Nós conseguimos fechar esse ciclo. Então, é manter essa pegada, ser diferencial e fazer de Guarapuava um canto do interior do Paraná que seja referência para o Brasil. Essa é a missão que me leva nesses últimos meses que eu tenho à frente da prefeitura, de consolidar e criar esse caminho para que Guarapuava continue deslanchando. Eu mesmo fora da prefeitura, com certeza, vou estar onde eu estiver apoiando, ajudando a dar sequência a esse processo. Porque é muito difícil o senhor deixar de sair da prefeitura e deixar de ser protagonista dessa história política do município. Mesmo que eu queira, né, Cris? Eu não tenho como. E eu não quero. Eu quero poder continuar ajudando. Como? Né? Nesses projetos que são simbólicos, eu quero de alguma forma estar apoiando. Né? Seja como conselheiro, como orientador, como tutor, seja lá como for. Né? Bem, para estar mantendo essa pegada. O momento é ímpar, isso é inegável.
né? Não tem como se falar em Guarapuava sem falar em tecnologia e inovação, a partir dessa etapa mesmo que o senhor se referiu. Então, isso significa que o quê? Que temos muita coisa para comemorar. E o senhor contempla a população com uma programação bem diversificada também. Pode nos falar um pouquinho? Eu vou pegar até uma colinha que eu fiz aqui, porque é bastante coisa. Então, para não tomar muito tempo, eu vou tentar ser objetivo. Sim. Mas para a população saber, porque só faz sentido a gente fazer tudo isso aqui se tiver o prestígio do público. Com certeza. Ele não faz como para ele que é feito, programação, né, do aniversário da cidade para nós mesmos. Sim. É para a população ir lá, prestigiar, somos nós que estamos de parabéns, né? A cidade, os guarapuavanos. Então, começa dia 1º de dezembro, com uma ideia muito legal que nós tivemos, que é o Jardim do Futuro. O que é o Jardim do Futuro? É um espaço no Parque das Araucárias que nós reservamos para fazer o plantio de árvores para cada criança que nascer no mês de dezembro de 2019. Então, as crianças nascidas no mês do aniversário dos 200 anos terá lá no Parque das Araucárias uma árvore com o seu nome. Esse é o vínculo simbólico do ontem com o hoje com o amanhã. Sim, com certeza. E é o plantio de uma semente já em crescimento. E que vai estar vinculado com as próximas décadas. O nome é Jardim do Futuro, mas em celebração aos 200 anos. Uma ideia legal que nós vamos fazer, lançando no dia 1º. No dia 2, nós vamos fazer um outro evento muito legal no teatro, que é o lançamento de uma peça, de um trabalho que foi feito chamado Guarapuavanas, que tem tudo a ver com esse ciclo que eu me orgulho muito de ter construído em Guarapuava, do reconhecimento hoje nacional de Guarapuava como um polo de fortalecimento de políticas para as mulheres, né, de uma cidade, a Guarapuava Mulher. Guarapuava Mulher, do empoderamento da mulher, do protagonismo da mulher. Evidentemente que a gente não poderia excluir a mulher desse contexto, dessa comemoração. E como que nós vamos fazer isso? Nós fizemos um documentário com mulheres guarapuavanas contando a história de Guarapuava sob o seu olhar. A minha avó, por exemplo, é uma das participantes que com 95 anos, né, conta a visão dela. E junto com ela, uma série de outras mulheres guarapuavanas com suas histórias, com sua visão de mundo. Muitas delas com essa idade aí, praticamente metade da história da cidade vivida por elas. E vai ser muito bonito, com certeza um marco interessante, né? É a história contada pelo olhar das mulheres. Lindo. Né? Dia 3 de dezembro nós vamos fazer o acendimento das luzes no Natal, que nós estamos antecipando, a gente sempre fazia junto com a praça, estamos antecipando em torno de 10 dias a pedido até do comércio, e junto com as luzes a CIG fez todo um trabalho, uma mobilização junto com o Pato Branco para trazer parte lá da estrutura da parada deles. Então, sem custos para nós vamos fazer uma parada de Natal, um experimento, espero que dê certo, para a gente poder dar sequência, numa parceria com a CIG lá na Lagoa. Então, a Lagoa vai ter uma programação, uma iluminação diferenciada, já que ela também é o primeiro Natal da nova Lagoa. Vai ser muito bonito. Dia 4, nós vamos fazer um outro troço interessante, que daí tem um olhar para o passado também, que é o acendimento da iluminação cênica dos prédios históricos. Ai, que lindo. Nós fizemos uma programação, um projeto, né? Então vai ter uma iluminação decorativa, uma iluminação cênica dos prédios que ajudam a contar a história de Guarapuava. Então, intuitivamente, quem andar pela cidade no mês de dezembro vai conseguir saber quais são os prédios que têm relevância. Eles vão ter uma iluminação cênica, bonita, diferenciada, e junto com isso nós vamos lançar, do dia 5 ao dia 21 de dezembro, o programa Descubra Guarapuava, que é nesses prédios que vão estar com iluminação especial, terão pessoas especialmente treinadas, todo um trabalho de audiovisual também, com QR Code, qualquer pessoa vai lá, baixa o vídeo, etc e tal, para contar a importância daquele prédio no contexto da história da cidade. Dentro do roteiro também, para trazer. No dia 7, voltamos para o futuro, que é a inauguração do aeroporto. Né? É o voo inaugural com a inauguração do aeroporto, dia 7 de dezembro. Conectando a Guarapuava com o mundo, porque distância é uma questão de tempo, né? Agora é só uma questão de tempo. Nunca a relação espaço-tempo foi tão real para nós. Né? E realmente conectando com o mundo. Fazendo um parênteses aqui. Esses dias eu estava em casa ali com a minha esposa e eu comecei a falar, vamos por curiosidade, vamos ver há quanto tempo nós estamos em alguns lugares.
E você percebe, por exemplo, nós estamos, a partir disso, de Lisboa, que é a capital de Portugal, se sair de Guarapuava às 10 da manhã, chega em Lisboa às 6 da manhã do dia seguinte. É questão de tempos. É uma parada. Guarapuava, Campinas, Campinas, Lisboa. Quer dizer, isso é o tempo de uma viagem de ônibus de quem vai, por exemplo, daqui para o Rio de Janeiro. Essa semana mesmo eu estive em Brasília. Para quem sai de Guarapuava para chegar em Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá, sai de Guarapuava às 10 da manhã e chega em qualquer uma dessas cidades entre 3h30 e 4 horas da tarde. Olha só. E na volta, no voo de vinda, o horário que nós pegamos foi maravilhoso. Nós pegamos todas as pontes aéreas do início da manhã e do começo da tarde. Para chegar em Guarapuava é a mesma coisa. O nosso voo sai de Campinas para Guarapuava às 9 da manhã. Então, você saindo entre 6 e 7 da manhã dessas mesmas cidades, você sai, por exemplo, eu posso sair de Belo Horizonte às 6 da manhã, 10 horas da manhã estou em casa. Então, isso conecta Guarapuava com o Brasil inteiro. Nós estamos falando, eu falei essas cidades, que essas cidades são outros hubs, né? Dessas cidades você vai para qualquer lugar do Brasil. Então, é com certeza um feito histórico. Eu diria que dessas conquistas últimas, a mais emblemática, pela dificuldade que foi, pela luta que foi, pelas superações que nós tivemos ao longo do caminho, pela participação da sociedade, dos empresários ajudando a construir o terminal, que é um feito inédito, pela beleza que ficou. Nosso aeroporto ficou lindíssimo, bonito, moderno, organizado, pelo simbolismo que tem. Eu diria que essa cereja do bolo desse processo, é um bolo mesmo, dessa pirâmide que nós construímos, desse patamar novo que a gente leva. Começou lá com a Universidade Federal, com os cursos de medicina, com a melhoria da infraestrutura, o teatro, esses equipamentos simbólicos, até o shopping, que é um empreendimento privado, mas ele tem muito simbolismo do que é um conjunto, né? Tanto é verdade, Cris, que você sabe, eu recebo crianças no meu gabinete toda semana. Toda semana vai uma turma de escola visitar o gabinete do prefeito. Eu sempre faço a mesma pergunta. O que vocês mais gostam em Guarapuava? Há 1 ano e meio atrás, quando não tinha o shopping, a pergunta se dividia. Uns falavam que era o Parque das Araucárias, o Parque das Crianças, a Lagoa das Lágrimas. Hoje é o shopping. Hoje é 90% o shopping. Veja como isso tem a ver com a cultura da cidade. Então ele é realmente impactante. Apesar de privado, mas ele se mistura nesse contexto dessa nova fase da cidade. E o aeroporto fecha esse ciclo. Ele é a cereja do bolo. E uma coisa, prefeito, a gente fala na questão do aeroporto, na questão dessa conexão com o resto do mundo, mas o bacana ele está sentado ali no departamento de jornalismo, mas vou pedir licença para o Gilson para até comentar um dos comentários dele em relação ao aeroporto. Agora eu vou ter família. O que significa? Porque os pais deles são idosos. E como a gente já ouviu isso de promotores, de juízes que não são daqui, que dizem agora meus pais vêm conhecer Guarapuava. Então acaba aproximando famílias, né? Esse lado mais humano assim também, que eu acho que é super importante isso, né? Você faz com que a distância não seja mais impeditivo para as coisas, né? Sim, e isso vale, ao mesmo tempo que vale para a família, vale para investimentos. Porque você não ter um aeroporto, muitas vezes, é a razão para que uma grande indústria não se instale. Porque o que o diretor de empresa pensa? Puxa vida, eu também vou ter que sair da minha cidade para ir lá, aí quando eu quiser voltar a visitar meus familiares, eu vou ter dificuldade. Quando tiver que visitar os meus clientes, eu vou ter dificuldade. Né? Uma empresa grande, a gente está falando que a gente atrai grandes empresas, ela não vem para produzir para o mercado local, ela vem para produzir para o mundo, de indústrias, para o mundo, para o mercado nacional. Quer dizer, esse tipo de empresário tem que estar se deslocando todo dia, para os grandes centros, visitar cliente, fazer a parte comercial. Então, isso vai ser uma grande ponte para a atração de investimentos de grandes empresas. E acaba tendo um reflexo regional, né? Uma coisa bacana que eu vou fazer, Cris, também eu quero criar a partir disso, eu sou vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. O presidente é o prefeito de Campinas, o Jonas Donizete.
Então, o que eu combinei com ele? No dia 6 de dezembro, um dia antes, nós vamos para Campinas com uma comitiva de autoridades, de empresários, de pessoas de instituições de ensino aqui de Guarapuava, e ele vai nos receber na Prefeitura de Campinas com os nossos pares. Então, com os vereadores, ele está convidando também o pessoal das instituições de ensino, com as autoridades locais, para a gente criar uma ligação institucional entre as cidades. Nossa, que lindo! Por uma razão simples, Guarapuava vai estar mais rápido ir para Campinas do que para Curitiba. Sim. Nós vamos estar a 1 hora de Campinas, né? Então, e Campinas é uma cidade maior que Guarapuava, maior que Curitiba. Então, a gente quer fazer com isso, criar esse laço institucional, que é uma outra cidade, é uma ponte aérea, literalmente, entre Guarapuava e Campinas. Sabe que Campinas tem a Unicamp, boa parte das melhores instituições de ensino do Brasil. Então, a gente quer também criar esse vínculo. Por exemplo, eu quero que os professores, às vezes mestres, doutores, que às vezes faltam para as nossas instituições de ensino aqui, para criar programas de doutorado, que é uma das exigências, às vezes a gente tinha dificuldade. Sim. Agora vai estar a 1 hora de distância. Nossa! Entende? Então, 1 hora de distância é 1 hora de distância. Né? 1 hora você está aqui fazendo centenas de quilômetros de distância, mas é 1 hora de viagem. Então veja o quanto muda o paradigma. E a gente quer já criar essa relação, já fazer esse apadrinhamento que Campinas bem faz. Bem perfeito. A dezembro, 9 de dezembro, aniversário de Guarapuava, e aí a gente já entra em ritmo de fim de ano. A programação, ela se confunde também com o fim de ano, né? Sim. Chegada do Papai Noel, casinha do Papai Noel, Coral dos Anjos, meu Deus, para lavar a alma, né? Para lavar a alma. Dia 7 tem esse espaço, dia 7 de dezembro também vai ter um espaço, uma inauguração lá na Câmara de Vereadores de um espaço em homenagem ao deputado Bernardo Carli, que a Câmara está fazendo lá, um espaço bacana. Dia 8 de dezembro nós vamos fazer um outro evento parecido. O Guarapuava está ganhando de presente no Instituto Histórico da cidade de São José dos Pinhais um busto do Capitão Rocha. Nossa. O senhor Rodrigo da Rocha Loures, que foi presidente da FIEP, que é descendente direto do Capitão Rocha, está nos presenteando com esse busto, com a Banda Marcial de São José dos Pinhais, que vem para cá fazer essa inauguração conosco. É muito legal, é um presente que eles fazem para nós e vai o busto onde vai ficar? Na frente da prefeitura. E a ideia, eu estou preparando um espaço para depois levar também um busto do Padre Chagas, que são, digamos assim, os fundadores do que veio a ser a cidade de Guarapuava a partir da freguesia Nossa Senhora do Belém. Então são as figuras relevantes nesse contexto histórico, mas inicialmente com esse presente que São José nos dá com o Capitão Rocha, que na verdade era o capitão da Rocha Loures. Tem o núcleo Rocha Loures em Guarapuava, muitos não sabem que o núcleo Rocha Loures é do mesmo Rocha Loures da Capitão Rocha, que é uma figura importantíssima nesse período histórico. Ele foi uma figura central para a escolha do lugar, para a defesa do lugar. Tem uma série de peculiaridades, inclusive que o próprio Rodrigo acaba contando das nuances da disputa dele com o Diogo Portugal, enfim. Tudo isso vai ser contado na inauguração desse busto no dia 8. Vai ser feito um cerimonial com bastante riqueza histórica. E interessante que o busto vai estar aqui lá. São José dos Pinhais também está ganhando o busto do Rocha Loures, que ele era nascido lá, em São José dos Pinhais. Dia 8 daí o Coral dos Anjos, que é a sequência, todos já sabemos, com uma edição especial do aniversário da cidade. Dia 9, o show nacional, show do Luan Santana, já confirmado, e um outro show nacional que eu não vou falar aqui oficialmente, que se eu falar é oficial, mas que nós estamos firmando os contratos agora, hoje e amanhã, de um outro grande show nacional, que está sendo pago por patrocinadores. A prefeitura abriu um edital para captação de patrocínio. A gente já até antecipou. Eu estou sabendo já. Mas eu tenho que tomar esse cuidado de só falar quando tiver o contrato assinado, né? Mas um outro grande show nacional, que daí atinge públicos distintos, todas as idades, para fazer a maior festa popular da história do Guarapuava. Não tenho dúvida que vai ser o maior show popular. E não tinha como ser diferente. Não. Muitas pessoas criticaram, eu quero dizer que a gente fica atento às críticas. Não pense que nós ignoramos elas. Mas eu fico pensando, Cris, que seria muito mais doído para mim como prefeito ter a crítica de ter deixado passar em branco.
né? Ou das pessoas que diziam, mas quando tinha na época que os shows eram na Expoguá, a população dizia, mas a gente não tem dinheiro para pagar, é injusto, porque agora é popular, é gratuito. É de graça, gente. Né? Parte com recursos que nós investimos na prefeitura, parte com recursos de patrocínio que nós captamos, e estamos fazendo um grande show, porque não é, com todo respeito às outras cidades, mas não é aniversário de 40 anos, de 45 anos. 200 anos de uma cidade que é polo. 200 anos, né? Para você ter uma ideia, na mesma semana que o Luan Santana vem para cá, ele vai fazer show em Toledo e em Ivaiporã, e ele fez semana passada em Mangueirinha. Nos aniversários dessas cidades, mas uma faz 43, outra faz 60 horas. Guarapava aos 200 não pode dar à sua população essa... Eu tenho certeza que sim. Os críticos sempre vão ter, mas eu estou convicto. Não, e são algumas críticas, não tem nem razão de ser, porque como que eu vou comparar o show de Luan Santana com a Joana, por exemplo, que é uma pessoa que está em fim de carreira, né? Ela já não está mais no auge, então existe uma grande diferença nos valores. Que não comparar valores, sim, não tem, então são coisas que você não consegue. Estamos falando de um artista que tem uma das agendas mais concorridas do Brasil. Sim, não tem, não a prova disso, Cris, que chegando aqui você anunciou que eu daria entrevista, eu já encontrei meninas aqui embaixo que me entregaram uma cartinha que está aqui, que eu mostrei inclusive. Pode me dar aqui para já dizer que não é conversa fiada. Pedindo, que são do fã-clube do Luan Santana, que por favor eu desse um jeito de fazer o encontro delas, porque já percorreram no Brasil inteiro atrás dele, nunca conseguiram chegar perto dele. Olha só. Eu estou recebendo dezenas de mensagens no meu celular, aqui, rede social, pessoal pedindo. É um show nacional, é o artista mais premiado dos últimos anos, com o calendário mais cheio, tem fã-clube no Brasil inteiro. É evidente, né? Veja, Cris, não adianta. Tem gente que vive de desconstruir as coisas. É o tempo ou todo. Tentativa, né? E eu vou falar com muita sinceridade, Cris, com todo respeito aos fãs do Luan Santana. Mas se dependesse de mim, da minha vontade, eu traria para Guarapava o Roberto Carlos. Porque eu pensei, qual é o artista que agrada a todas as idades e que é impactante? Quem é o nosso Pavarotti? Quem é o nosso... né? É o rei, né? É o rei, pronto. Não tinha outro, Roberto Carlos. Mas o Roberto Carlos, primeiro que nem faz mais shows abertos assim. E a produção dele falou assim, olha, não faz mais, mas se quiser é tanto. É um valor que aí sim seria indefensável. Então, infelizmente, não deu. Né? Porque, de novo, não é 37 anos, não é 43, são 200, são 2 séculos de história. É claro que tinha que ser. Mas já que não deu, nós procuramos um artista mais contemporâneo, que agrada também muitos públicos, e ainda ganhamos esse presente desses patrocinadores que vão pagar o segundo show, que vai ser aí um grande evento que vai marcar a memória da cidade. A ideia é essa, fazer um evento que marque a memória, que as pessoas lembrar, uns 200 anos, vai lembrar daquele dia. Né? Sim, e quem merece ganhar o presente é o povo mesmo. É isso, porque a cidade são as pessoas. São as pessoas. Não é a geografia. Sim, né? não. Então, eu tô tranquilo em relação a isso. Né? A gente sabe que tem muitas coisas para fazer, tem muitas prioridades, mas não podia deixar passar em branco. Né? Com certeza, e como diz, eu sou fã de ditado popular, gente. Eu adoro, porque eu acho que eles são verdadeiros. São, né? São muito sábios, né? São. E não é só de trabalho que vive o homem, né? Você tem que ter um lazer, você tem que ter acesso a um show de peso. Se a nossa região inteira contempla, né, a sua população, por que não Guarapava seus 200 anos? Você sabe que eu vou ter que confidenciar uma coisa agora. Quando eu fiz o show, o primeiro show, porque até então não tinha saído ainda o edital dos patrocínios, a gente não tinha certeza que as empresas iam aderir ou não. Estava conversando, fazendo captação, tem toda uma questão legal. Então, era até então só o show do Luan Santana. Eu confesso que eu fiquei com receio de ser cobrado de pessoas que viessem e falassem assim, poxa, mas até Ivaiporã está levando o Luan Santana, Toledo está levando o Santana, será que Guarapava com 200 anos está levando a mesma coisa? Eu ficava até com receio de ser cobrado nesse sentido, de dizer, olha, cidades que estão fazendo muito menos idade estão levando o mesmo show, as pessoas viessem nos cobrar que mereciam até talvez mais. Então, de certa forma, foi até bom quando veio essa crítica, que pelo menos isso
Não foi, só que, claro, outro viés, né, de querer dizer que é muito. Sim. Porque as pessoas dizem, é muito, muito baseado em quê? Me mostra, então, quanto que foi cobrado em outras cidades, pagam muito. E aí você vai ver que o valor é o mesmo. O que muda é o deslocamento, a data, sim, dependendo da data, um pouco mais, um pouco menos, mas é tabelado, porque os artistas também não são bobos, eles não podem ficar cobrando de cada lugar um valor, porque eles não têm como explicar. É uma tabela nacional da disponibilidade da agenda do artista. Então, eu acho que o importante é que vai ficar marcado na memória da cidade essa data relevante que é os 200 anos e com uma grande festa popular. Eu não tenho dúvida que vai ser um evento marcante. Só vamos orar, todos nós juntos, para que o tempo nos ajude. Né? Uma festa desse tamanho não tem espaço fechado. Mas você sabe, prefeito, que hoje tem o evento da rede, né? E aí eu estava preocupada, falei, meu Deus do céu, a meteorologia está prevendo chuva. Daí a mulher que faz serviços gerais aqui no condomínio, ela falou, Cris, pense que é uma chuva de bênçãos. Então, vai da maneira também do olhar que você tem sobre as coisas que você recebe, né? Você sabe que o Coral dos Anjos é assim, né? O Coral dos Anjos é outra grande festa popular, nessa época do ano sempre é chuvosa. Teve um ano que nós tínhamos preparado um monte de novidades no coral. E eu estava com muita expectativa, ansioso e tal, e choveu a tarde inteira. Eu lembro. E aí a gente tava nessa, cancela, não cancela, cancela, não cancela. Deu uma estiagem na chuva uma hora antes, falei, vamos manter. 5 minutos antes de começar, começou a cair uma pequena garoa. E eu me lembro que eu peguei e olhei pra cima e falei, cara, tudo isso é pra você. Não, eu falei, tudo isso é pra você, essa homenagem é pra você. Comemoração do Natal. Cris, foi começar o evento, parou de chover. Foi terminar o evento, veio uma chuva de bênção. Eu lembro que eu chorava aquele dia, que foi exatamente dessa forma que eu recebi. Eu me emocionei tanto, porque a hora que terminou, primeiro o evento mexe com o sentimento da gente, né? E a hora que terminou, começou a chover, mas eu falei, puta, isso é chuva de bênção. Isso é chuva que lava a alma. Então, eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que o tempo vai ajudar a nos permitir uma grande festa. E aí, encerrando, já no dia 11, nós vamos fazer a premiação de um concurso de fotografias, que é o nome Um Olhar sobre Guarapuava, também guarapuavanos demonstrando como enxergam a nossa cidade. A programação da praça, do dia 3 a 23, tradicional, Papai Noel, Praça Encantada, no Natal. E no dia 12 nós vamos fazer a inauguração do CMEI Colibri, que é uma obra que também tem uma expectativa grande naquela comunidade. E assim a gente encerra essa programação dos 200 anos, mas como eu te falei, olhando para trás, celebrando, comemorando, mas também apontando para frente. O que até um reconhecimento e uma gratidão a quem trouxe Guarapuava até aqui, né? Exato. E agora vira a página, né? Exato. E comprometendo a nova geração com esses próximos passos, né, Cris? A vantagem de ter uma história de 200 anos é que a gente consegue olhar essa história com uma perspectiva de longo prazo. Né? O mesmo longo prazo que nos trouxe é o longo prazo que nos leva. Sim. Então, é a certeza que a gente tem que preparar o ambiente e comprometer as próximas gerações a olhar Guarapuava com ousadia e de longo prazo. Né? Saber que não se constrói uma cidade em 5, em 10, em 20 anos. Né? Tem toda uma trajetória, uma história que de trás, e essa mesma trajetória para frente já tem que começar a ser inspirar para... Né? Qual é o meu sonho? É ver essa geração que está chegando a ter a certeza que Guarapuava é uma cidade especial. Né, que não tem limites para nós. Ela não é uma cidade que tem que ficar subordinada ao protagonismo, ao projeto de qualquer outra cidade. Né? Uma cidade que se enxerga líder, se enxerga capaz de qualquer coisa. E numa simbologia até com o próprio aeroporto, é Guarapuava decolando para o mundo, né? Voando mesmo. Exato. Né? Decolando. E aberta, né? Aberta, sim. Acho que as grandes cidades do mundo, que eu vejo hoje que são cidades modernas, bem resolvidas, que se desenvolvem, elas são cidades que têm como característica a abertura, a convivência, a tolerância, a conviver com as diferenças, a quebra de preconceitos. Todas as grandes cidades do mundo hoje, Cris, que estão no centro
da inovação, da criação, da tecnologia, elas têm como característica o rompimento de barreiras. Sim. Porque quem vive fechado a paradigmas, fechado a preconceitos, não consegue enxergar o todo e não consegue enxergar a disrupção, né? Que é a quebra do paradigma, fica bitolado. Isso está na cultura, está no ambiente, não é só no laboratório de uma instituição de ensino. Eu acho que isso tem muito a ver com o seu perfil. Eu acho. Porque eu lembro assim, hoje atual, se o Ratinho Júnior é um jovem e está lançando a candidatura dele, porque eu não ser um jovem e não lançar a minha candidatura? Então é uma questão de você não ter medo de fazer as coisas que você acredita que é capaz de fazer. Mas o bacana disso é que de alguma forma inspirar as outras pessoas a chegar da mesma forma. A gente tem que estar bitolado imaginando que a gente tem que estar subordinado, né? A realidade impõe a nós os limites. A gente não pode ficar criando limitações. Nós mesmos chamamos as crenças limitantes. Sim. E é verdade. Não tem mais lugar. Se você pensar, né, quantas pessoas às vezes vivem limitações ou infelicidades a partir de crenças que elas mesmas criam. Sim. Que isso não é para mim. Cá entre nós, Cris. Nós todos guarapuavanos vivemos aqui. Quanto tempo que a gente acostumou a viver na cidade com as pessoas dizendo: mas isso não dá em Guarapuava, isso dá certo em Guarapuava, isso não é para Guarapuava. E assim foi o shopping, foi para o teatro, foi para os cursos de medicina, e tantas outras coisas. E a partir do momento que aqui não dá certo, aqui não dá. E foi. Eu vou falar com sinceridade, dentro da minha equipe tinha gente que quando eu falava do aeroporto torcia o nariz. Não, nós vamos gastar tempo com isso aí, porque não tem demanda, porque aqui para nós não funciona. Tá aí, né? Então, essa quebra que a gente tem que se esforçar para ir rompendo. Não pense que é fácil, Cris. Tem gente às vezes que vem assustado. Olha, o pessoal está criticando, está falando isso. Eu falei, graças a Deus, porque era exatamente isso que eu imaginava. Se não tivesse esses posicionamentos de crítica ou de tentar perder, aí alguma coisa errada ia acontecendo, porque daí não ia ser agora. A questão agora. é você ignorar o fato. Então, não quer dizer que a gente ignora, está atento ou até já previa. É compreensível algumas resistências a essas quebras, mas tem que compreender que nós não estamos presos a um conceito de que porque Guarapuava é antiga, ela tem que ser atrasada. Sim. Muito pelo contrário. Ela é antiga, ela tem riqueza, ela tem história, ela tem impulso para nos levar para frente. Porque a geração de hoje, quer dizer, ela não está comprometida com esse preconceito do passado, que porque era conservador e atrasado. Essa geração que está surgindo, ela está conectada com o mundo. Ela quer estar conectada com o mundo. E se nós não formos capazes de criar esse ambiente, nós vamos perder esses jovens. Sim. E o pior, razão. Nós vamos perder os melhores. E são os melhores que saem. Sim. Bem, prefeito, a gente sempre extrapola o tempo quando conversa com ele, mas é que é muita coisa e a conversa flui tão normalmente, né, prefeito? É um bate-papo tão gostoso que eu tenho certeza que você está aí do outro lado também está curtindo. Eu gostaria então que o senhor fizesse um convite, né? Para toda a população, para os municípios da região também, porque afinal de contas todos têm o cordão umbilical do Guarapuava. Todos. Olha, não tem ninguém da região que possa dizer que não é filho de Guarapuava, mesmo que queira. Não tem. Então, acho que é uma data para todo mundo vir comemorar, festejar e aplaudir, né, gente? Então, por favor, prefeito, fique à vontade. Tá bom, então fica feito o convite, né, a todos que estão nos assistindo que prestigiem essa programação. Tudo isso foi feito pensando em vocês. A cidade é feita de gente, então não se homenageia a cidade, homenageia assim, as pessoas que vivem na cidade. Né? Essa cidade é tão bonita, acolhedora, que a gente ama tanto, que a gente sonha tanta coisa boa para ela. Vamos celebrar esses 200 anos prestigiando com a sua presença. Toda essa programação é de entrada franca, livre, gratuita, né? A cidade preparou para receber os seus filhos nesses 200 anos e tem programação para todos os gostos, né? Desde a arte fotográfica, a teatro, a música popular, história, muita contação de história, vai ser muito gostoso. Então, conto com a presença de vocês, tragam seus filhos, gente. Tragam, porque essas crianças vão lembrar, com certeza, com muito carinho, dessa transição, desse marco novo, né? Do 200 anos para frente. Elas vão lembrar desse marco temporal que representa essa nova fase da nossa cidade.
Bem, e como nós do portal RSN contamos essa história há quase 20 anos, quer dizer, antes do portal muito mais, né? Pelos jornais Tribuna de Guarapuava, Tribuna Regional, Jornal de Guarapuava, enfim. Nós também fazemos parte dessa história e lançamos hoje a nossa websérie que a partir do 1º de fevereiro, aliás, de dezembro até o dia 31, você vai poder assistir no seu portal. Que são empresas que também contam a sua história no contexto socioeconômico de Guarapuava. A gente fica por aqui e volta em breve com o prefeito. Aí a gente vai falar da política. Tá bom. Obrigada e até uma próxima entrevista.